E se eu te contar que muita coisa que vocês aprenderam a vida inteira, na verdade é mentira? Pois é, galera, existem mitos que são tão repetidos no dia a dia que a gente acaba acreditando sem nem pensar. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar alguns desses mitos que ainda enganam muita gente e explicar o que realmente acontece de uma forma simples e direta. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Provavelmente você já deve ter ouvido por aí que a gente só usa 10% do cérebro, mas isso é pura invenção. Aliás, galera, esse mito ficou tão famoso que até filmes já fizeram com essa ideia. Só que na real, galera, o nosso cérebro já está funcionando, digamos, a todo vapor o tempo inteiro. Inclusive, os cientistas conseguem ver isso em tempo real com aqueles aparelhos que escaneiam o cérebro, o que comprova que o cérebro tem atividade por toda a parte e até quando a gente está dormindo. E outra coisa, né, galera? Se nós pensarmos, por exemplo, no ponto evolutivo, se 90% do cérebro não servisse para nada, a própria evolução já teria dado um jeito de cortar fora, porque a natureza não fica guardando espaço inútil. Mas se mesmo assim, depois desses fatos, você ainda estiver na dúvida sobre esse mito, também podemos mencionar que qualquer partezinha do cérebro que sofre dano já é um problema enorme. Então imagina, galera, se realmente tivesse uma parte gigante dessas que não faz nada. Esse mito, galera, provavelmente nasceu lá no século XIX, quando um pesquisador de Harvard falou que as pessoas não estavam usando todo o seu potencial. E alguém interpretou isso errado, achando que ele estava falando literalmente do cérebro. Mas agora eu quero saber de vocês. Também já acreditaram nesse papo dos 10%? Outro mito bastante conhecido e que muita gente ainda acredita até hoje é que dar doce para a criança é praticamente ligar um botão turbo nela. Mas na verdade, pessoal, isso não passa de lenda. Inclusive, pesquisadores já testaram isso várias vezes. Eles dão açúcar de verdade para algumas crianças e para outras dão algo sem açúcar. Mas nenhuma criança sabia quem tinha recebido o quê. E como resultado, pessoal, as crianças que comeram açúcar não ficaram mais agitadas do que as outras. A explicação para esse mito se sustentar até hoje, pessoal, é que quando os pais acham que o filho comeu açúcar, começam a vigiar cada movimento. Então, se a criança está mais agitada por qualquer outro motivo, os pais acabam achando que a culpa está no açúcar. Esse papo começou lá nos anos 70, galera, quando um médico levantou a ideia de que aditivos alimentares deixavam as crianças mais imperativas. Só que a verdade é bem mais simples. Crianças em festa de aniversário, por exemplo, vão correr, pular e gritar de qualquer jeito, com ou sem doces cheios de açúcar. Isso acontece pela própria energia da festa e não pelo açúcar em si. Mas e aí, galera? Me contem, vocês também acreditavam nesse mito? Provavelmente, se eu falar para vocês pensarem nos vikings, logo vai vir na cabeça de vocês alguma imagem parecida com essa. Mas a verdade é que isso nunca existiu, galera. Essa imagem dos vikings com chifres surgiu só no século XIX, quando figurinistas de óperas inventaram esse detalhe para deixar os trajes, digamos, mais dramáticos no palco. Só que daí a coisa pegou, galera. E por isso que até hoje muita gente acredita que eles iam para a guerra assim. Só que é algo que não faz o menor sentido, galera. Pensem comigo, quem que ia entrar numa batalha usando um capacete que dá duas alças perfeitas para o inimigo puxar? Sem contar que os chifres ainda poderiam enroscar em várias coisas e atrapalhar. Não faz sentido nenhum, né, galera? Os capacetes Vicks de verdade eram bem simples, normalmente de ferro e com um protetor para o nariz. Ou seja,
A ideia dos vikings usando capacetes com chifres não passa de uma invenção teatral que enganou o mundo todo. Outra coisa que provavelmente vocês já devem ter ouvido é de que raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas isso, galera, é outro mito e dos grandes, já que o que acontece é justamente ao contrário disso, porque na verdade o raio podemos dizer que ele adora repetir o alvo, principalmente quando é algo bem alto. Quer um exemplo, galera? O prédio Empire State, lá em Nova York, leva por volta de 25 descargas de raio todo ano. E não para por aí. Teve até um guarda florestal chamado Roy Sullivan, que ficou bem famoso por ser atingido, nada menos, galera, que 7 vezes diferentes. A real é que raios costumam cair no mesmo objeto alto várias vezes sim. Tipo uma árvore solitária no meio de um campo, por exemplo, é praticamente um alvo marcado numa tempestade. Outra coisa que talvez vocês devem ter ouvido a sua mãe falando um monte de vezes para vocês é que mergulhar depois do almoço é algo perigoso, já que poderia te dar câimbras e resultar até em afogamento. Mas a real, galera, é que isso é mito puro. Não existe nenhum registro de alguém se afogando só por ter comido antes de entrar na água. Segundo o que a teoria fala, é que o sangue vai todo para o estômago, para a digestão, o que deixaria braços e pernas sem energia, causando câimbras. Mas o nosso corpo é esperto demais para isso, galera. Ele consegue facilmente digerir a comida e nadar ao mesmo tempo sem problema nenhum. Agora é óbvio, né, galera, que se vocês se encherem de comida e saírem nadando por aí, tipo doido, aí sim pode até acontecer de dar alguma cãibra, mas isso não é regra e não chega nem a ser um perigo real. Inclusive, até especialistas confirmam que não é algo para se preocupar. Então, em resumo, galera, nadar depois de comer pode sim, só o que não deve é exagerar na comida e sair nadando por aí, tipo um nadador olímpico. Outra coisa que provavelmente vocês já devem ter ouvido por aí é aquela velha história de que fazer a barba faz que ela cresça mais grossa e escura. Mas isso, galera, é outro mito. Aliás, cientistas estudam isso há décadas e confirmaram que a barba não muda nada, nem mesmo a cor, nem a espessura e muito menos a velocidade que ela volta a crescer. Tudo isso já está definido pelos seus gênesis. A lâmina não tem nada a ver com isso. Porque se nós pensarmos por esse lado, galera, quem tem problemas com calvície, por exemplo, era só ficar raspando a cabeça todo dia e pronto, resolveria o problema da falta de cabelo. Esse mito foi bastante difundido porque quando a barba cresce de volta, galera, a ponta cortada dá aquela impressão de cabelo mais cheio. Mas é só a aparência. É o mesmo cabelo de sempre, só que com a ponta um pouco mais achatada devido ao corte da lâmina da barba anterior. Outra coisa que muita gente também acredita é que se você engolir um chiclete, ele vai ficar preso no seu estômago por anos. Mas isso, galera, é totalmente mentira. Na verdade, a goma de mascar passa pelo seu corpo igual qualquer outro alimento. A diferença é que o corpo não consegue digerir completamente ela. Mas isso não é problema nenhum para o corpo, galera. Na real, a maior parte do chiclete sai do seu corpo em 1 ou 2 dias, já que seu estômago está sempre se mexendo e empurrando tudo para fora. Ou seja, não tem como ele ficar preso por anos, galera. Essa história de que engolir chiclete pode causar problemas só vale se você ficar engolindo quilos e quilos de uma vez, o que ninguém é doido para fazer, né, pessoal? Então relaxe, galera, porque o chiclete não vai grudar em você por anos. E agora eu quero saber de vocês, quais desses mitos vocês ainda acreditavam até o dia de hoje? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Por hoje era isso, não se esqueçam de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!